Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista O Vidroplano. E hoje temos aqui em nosso estúdio um convidado italiano que conhece muito bem o nosso país e também o nosso idioma. David Capellino, presidente da Divisão de Arquitetura da AGC Europa e Américas. O David é muito conhecido dos vidreiros brasileiros, porque ele foi o responsável por liderar o processo de chegada da AGC no Brasil, atuando como CEO da operação nacional da usina de 2011 a 2016. Também está aqui conosco o Isidoro Lopes, atual presidente da AGC no Brasil. David e Isidoro, muito bem-vindos ao nosso Vidrocast. Olá, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui, poder falar com você, comunicar com muitos amigos, parceiros e colegas no mundo do vidro do Brasil. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui novamente. Exatamente. Essa é a segunda vez por aqui com a gente, né, Isidoro? David, antes de tudo, eu preciso destacar aqui que você e a AGC sempre prestigiaram os canais da Abra Vidro. A gente costuma dizer que o que é notícia no setor de vidro passa pela revista Vidroplano e pelos nossos canais. E nós noticiamos aquele evento lá em abril de 2011, em que você, junto com outros executivos da AGC e autoridades, anunciaram a construção do primeiro forno da AGC no Brasil, em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. E foi também numa entrevista exclusiva para os nossos canais, em março de 2016, quando você ainda estava à frente da operação da AGC aqui no Brasil, que a usina anunciou a construção do segundo forno da AGC, que seria inaugurado, então, em 2019. Então, muito obrigada por esse reconhecimento do nosso propósito, que é levar sempre informação relevante para o setor vidreiro e por reservar um espaço na sua agenda aqui nessa semana no Brasil para conversar com a gente. Sem dúvidas. Eu tenho trabalhado em vários países e reconheço a especificidade muito positiva do mercado brasileiro, onde tem essa associação forte à Abra Vidro, que reúne todos os processadores, os nossos clientes. Acho que tem um ativo, uma oportunidade muito importante. Para ter representatividade, muito importante para nós também, fabricantes de vidro, para ter interlocutores, para conseguir trabalhar juntos a desenvolver o mercado e a criar cada dia mais valor no mundo do vidro aqui no Brasil. É isso mesmo, né? Trabalhando juntos aí pelo desenvolvimento do mercado. Bom, uma primeira perguntinha aqui, essa sua visita ao Brasil, ela tem algum motivo especial? Tem alguma novidade ou é uma visita de rotina? Conta pra gente. Não, sem dúvida, estamos todos acompanhando muito de perto o mercado brasileiro, o que está acontecendo no Brasil, a economia brasileira. Poucas semanas atrás, o nosso CEO mundial, o senhor Hirai, também esteve aqui visitando o Brasil. Então, a gente está continuando a acompanhar com muita atenção a evolução do mercado brasileiro e queremos continuar a fazer o que é necessário, o que for necessário para acompanhar e apoiar o crescimento dos nossos clientes nesse país. Então, trazendo o que é necessário, investimentos, tecnologias, produtos novos para continuar a desenvolver esse produto, esse mercado. David, você tem uma longa trajetória no setor de vidros, né? São mais de 20 anos com passagem pela Glaverbel, tá na AGC já há bastante tempo, já atuou na Itália, no mercado aqui do Brasil, tá na Europa. Esse seu relacionamento com o setor vidreiro brasileiro já tem praticamente 15 anos, porque você começou a operação aqui, depois retornou para a Europa, mas a América, né, o Brasil responde para você. O que você vê de diferenças do mercado brasileiro hoje em relação a 2011, quando você esteve aqui no nosso país pela primeira vez? Mas eu, cada ano, acompanhei a evolução incrível desse mercado. É um mercado que começou a focar no volume para produzir e acompanhar a necessidade crescente de vidro no mercado, dos clientes, dos consumidores brasileiros, e agora está se tornando cada dia mais um mercado de valor. Novos produtos chegando, novas oportunidades, novas soluções vidreiras. Então, é muito claro, muito evidente esta evolução que está acontecendo no Brasil, que é muito interessante para nós. É por isso que a gente quer estar aqui perto dos clientes e continuar a evoluir em termos de oferta de produtos e soluções para acompanhar esse crescimento incrível, essa transformação do mundo do vidro aqui no Brasil. A gente vê que o mercado é hoje bastante diferente, né? Até em número de fornos de float mesmo, né? 2011 era outra realidade.
A gente tem os 2 fornos da AGC, tem uma outra competidora nacional, que também já anunciou um segundo forno e espera melhores condições, e a gente vê um amadurecimento também do lado de cada cadeia de processamento, que seguiu aumentando também e ampliando sua oferta, né? Então, um mercado em pleno desenvolvimento. Sem dúvidas. É incrível o que está acontecendo nesse mercado. É uma maravilha, é o resultado do trabalho da cadeia de vidro todos, né? Então, todos os atores que estão conseguindo propor novos produtos, chegar lá onde o consumidor, onde a construtora precisa, com soluções em vidro cada dia mais adaptadas às necessidades. A AGC atua em cerca de 30 países, certo? Sim. Somam 26 linhas de float no mundo, 14 delas sob o seu guarda-chuva. Aí, né? Quais são as grandes diferenças que você observa no mercado sul-americano e brasileiro, né, especificamente, em relação ao mercado europeu e ao mercado norte-americano, que também estão no seu guarda-chuva? Então, eu acho que a diferença principal é o momento na evolução do mercado. A Europa, América do Norte, alguns mercados na Ásia também já estão no nível de crescimento da população mais fraco. Então, a população não está crescendo mais, então está numa fase mais de maturidade do mercado, então no qual a quantidade de vidro consumido não está crescendo mais, mas o foco da AGC e da cadeia de vidro está concentrado no trazer para o mercado produtos cada dia com mais valor. O mercado está aqui no Brasil está ainda nessa fase maravilhosa de crescimento da população, crescimento das necessidades, né, dos clientes. Então, a gente quer acompanhar essa fase maravilhosa, mas já preparando o futuro que vai ser, sem dúvidas, mais capacidade, se necessário, mais quantidade de vidros, mas também mais valor, porque acreditamos que vai continuar esse caminho de evolução das necessidades em termos de tipos de vidro, de soluções de vidro aqui no mercado. Os famosos vidros de valor agregado, né? Como a gente esse costuma falar. E como você acha que a gente está, em que patamar, quando a gente compara com esses outros mercados, em relação a modelo produtivo, né, capacidade produtiva, sustentabilidade, essas questões que são tão relevantes para o mercado, como a gente se compara com esses outros 2 continentes? Eu acho que o Brasil é um mercado muito avançado em termos de estrutura do mercado, né? Tem capacidades, tem competências, né? Tem tecnologias para produzir e acompanhar o mercado com qualquer necessidade de produtos. Então, eu acho que a estrutura está lá. Tem muitos profissionais extremamente competentes que sabem atender às necessidades de qualquer tipo de cliente. Agora, quando a gente olha o mix de produtos ainda está bastante, tem muitas oportunidades de se desenvolver. É ainda bastante simples, né? Sim, a gente vê o portfólio de vocês em outros mercados, é bem maior do que aqui. E uma questão de consumo per capita também, né? Eu acho que a gente precisa também tem avançar. espaço ainda, né? Então o consumo, apesar do crescimento muito rápido na quantidade de vidro que é produzido, tratado e vendido no Brasil, ainda tem espaço para crescer, sem dúvidas. Então, cadeia está lá, as competências estão lá. Acho que a gente quer acompanhar essa mudança do mercado para transformar mais uma fase de transformação do mercado, oportunidade maravilhosa para todos os atores da cadeia nos próximos anos. Isidoro, como que você acha que nós, aqui do mercado brasileiro, podemos atuar para buscar diminuir essas diferenças e chegar nesse nível de maturidade de outros mercados? Creio que nós já estamos fazendo isso, né? Através, inclusive, das associações, né? De conscientização dos clientes, aplicação de normas, né? Sim. Prática recomendada, Educa Vidro, Vidro Certo. Aí tem várias Sim, são iniciativas, múltiplas né? iniciativas. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, nós, né, sempre também discutimos junto à nossa base lá, o headquarter na Europa, como foi essa evolução na Europa, para trazer também iniciativas aqui, Sim. propor iniciativas. Então, é trabalhar em todos os entes, né, da cadeia, né, desde o investidor lá que decide fazer uma obra, né, os arquitetos, engenheiros, né. Então, tem muitas atividades a serem feitas, né. Esse eu acho o caminho e que devemos perseguir esse caminho juntos, né. Acho que a cadeia toda, né, especificar corretamente a aplicação, cobrar, né, a aplicação, a inspeção de uma obra, né, seja, inclusive fica a dúvida, né, quem é o responsável de fiscalizar uma obra se aquele vidro foi aplicado corretamente?
né? É o CREA, é bombeiros, quem é a prefeitura, é É municipal, um grande estadual, desafio essa né? questão, né, da fiscalização. E cabe a nós, né? Somos no setor vidreiro, né? Sim. Promover esses debates, né? E tirar essas dúvidas e realmente evoluir, porque na Europa, por exemplo, lá a aplicação ele segue estritamente as normas. Se a norma exige um laminado de segurança, vai ser um laminado de segurança. Então não tem como fazer diferente. É um nível de maturidade do mercado que é Exatamente. diferente também, né? E da cultura nos países que também é diferente no que diz respeito à conformidade técnica. Nós sabemos o caminho, né? É só conseguir persistir nesse Com caminho, com consistência. consistência, todo mundo junto, né? E confrontar as dificuldades, né? Acho que nós vamos enfrentar dificuldades. Sim. Vários entes aí vão ser contra, né? Eles vão querer pensar mais em volume e tudo mais do que de valor, né? Acho que esse é o nosso trabalho, é manter firme aí, com bastante resiliência, que chegaremos lá. Certo. Bom, a gente está gravando essa entrevista aqui no dia 7 de maio, então ainda não temos os dados de performance do mercado, né, da cadeia de processamento em 2024, que saem logo mais no nosso Panorama Abravidro, edição de 2025, mas os dados do ano passado da AGC já foram publicados, e o que a gente viu é que, apesar de um aumento nas vendas, o lucro operacional da companhia caiu. Né? E quando a gente analisa por segmento de negócios, importante a gente lembrar que a AGC não tem só vidro, né? Então vocês dividem aí os negócios em vidro para arquitetura, vidro automotivo, eletrônicos, químicos, life science e cerâmica, mas a gente vê que os vidros arquitetônicos tiveram maior queda. Né, tanto em vendas quanto lucro operacional, e esse caiu 50%, né? O que a gente pode analisar e entender disso? Tem condições adversas, né, da economia global e tal, mas que leitura que a AGC fez desse resultado do ano de 2024? Como você comentou, a AGC tem vários negócios, né? Então, o vidro é uma parte extremamente importante, mais de 50% do faturamento da AGC é vidro para arquitetura ou para automotivo. O vidro arquitetural é a história da AGC e continua sendo uma parte extremamente importante. Sim, em 2024 o resultado foi bem menor comparado com o ano precedente. Alguns elementos geográficos, né? Então, lembrando que o vidro é muito influenciado pelo ciclo econômico, né? Então, o segmento da construção civil é extremamente impactado pelas condições macroeconômicas. Então, três elementos principais: a venda das nossas operações na Rússia. A AGC era líder do mercado na Rússia, mas pela situação política, consequente à guerra, decidimos de vender. Esse foi um elemento. A crise econômica na Europa, que está passando um momento complicado, que também que também é consequência da guerra, e também um ciclo na Ásia que é impactado pela economia chinesa. Então, a China, como vocês sabem, é 50% do mundo do vidro, tem 50% da capacidade da demanda de vidro. Então, qualquer flutuação na demanda na China tem um impacto muito importante, primeiramente nos mercados perto, né, na Ásia, mas depois um impacto sem dúvida no mundo do vidro global. Então, ano passado enfrentou esses desafios. Agora, na Europa, sem dúvida, já estamos vendo sinais bem claros, né, que a demanda está pouco a pouco voltando, e também na Ásia estamos trabalhando, né, para reforçar a nossa posição, mesmo com a economia chinesa um pouco mais fraca do que tivemos no passado. E vale algum comentário sobre como foi a performance da AGC do Brasil em 24? 24 versus 23 foi Sim. bem estável, né? Não teve uma variação muito grande, né? Sentimos, acho que nós já conversamos algumas vezes, primeiro semestre, né, mais firme, mais pegado, né? Demanda um pouco mais fraca, aí um segundo semestre um pouco mais retomando um pouco melhor, né? Mas foi bem estável versus 2023. Não foi excelente, né? Mas também não foi ruim. Foi bom, né? Dentro das circunstâncias macroeconômicas, de tudo que estava acontecendo, né, fora do Brasil, né, até que Sim. O impacto aqui não foi tão severo. Que bom. Bom, os resultados da AGC no primeiro trimestre desse ano vão ser publicados na semana que vem, né? É uma pena aí de uma questão de timing, mas o que eu tinha visto quando vocês publicaram 24, a perspectiva para fevereiro, quando vocês publicaram em fevereiro, a perspectiva para 25,
ainda era de queda na receita para a arquitetura. Mas você falou aqui que vocês já estão vendo que está melhorando um pouquinho, então pode ser que a gente tenha... Eu acho que tem um ciclo positivo que está começando bem no princípio desse ano, em termos de demanda, na Europa e na Ásia também. Então, acho que vai ser um ano, sem dúvida, melhor 2025 comparado com 2024 para o segmento do vidro arquitetural. Agora, outros segmentos da GC está indo muito, muito bem. Essa é uma das forças da GC, ter vários negócios que têm ciclos diferentes, que têm dinâmicas diferentes. Então, é por isso que a GC, como empresa, continua sendo extremamente forte, com uma geração de caixa muito importante, com essa vantagem de ter vários segmentos que podem absorver então os ciclos econômicos nas diferentes regiões, nos diferentes produtos. Sim. Bom, agora eu vou mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui para a gente falar um pouquinho de sustentabilidade. Esse é um tema que tem impactado fortemente os negócios no mundo, né, para todas as cadeias, não só o segmento de vidro. E quando a gente vê as ações, principalmente, né, do primeiro elo da cadeia, das usinas de base, que são empresas, né, de grandíssimo porte, capital intensivo, tudo mais, a gente vê que isso tem dominado as agendas mesmo, com compromissos globais e tal. Então, eu queria saber de você, como que a AGC tem trabalhado globalmente nesse sentido? Né? E quais os resultados que já foram conquistados até agora nesta agenda de sustentabilidade? Então, a sustentabilidade em geral é uma evolução da sociedade que vai acontecer de qualquer jeito. Então, não precisa discutir, vamos chegar no zero emissões em 2050, 2040, não. Tem um trend global que não vai mudar. Então, nós queremos, né, fazer parte como líderes dessa evolução. Tem dois impactos muito importantes falando do mundo do vidro. Por um lado, a contribuição do vidro à sustentabilidade é fantástica. Temos a chance, é um privilégio estar num segmento de mercado que oferece aos clientes produtos que ajudam a atingir os resultados. Então, trocar vidros ineficientes com vidros muito eficientes e modernos é um dos elementos mais fáceis e economicamente interessantes para aumentar a performance energética de um prédio. Então, temos um privilégio enorme em trazer à sociedade soluções. Nos países mais frios, também onde a legislação já mais avançada, estamos vendo muito fortemente essa coisa, como na Europa, na América do Norte, no Japão, com incentivos fortes a renovar, a instalar vidros mais interessantes, mais vidro isolado, vidro com uma performance solar ou baixa emissiva, que conseguem mudar enormemente a performance energética dos prédios. A legislação vai nessa direção. No Brasil também vai chegar. O desperdício energético que a maioria dos prédios aqui no Brasil tem não é mais aceitável. Não pode, vai mudar. Não é possível gastar ar-condicionado como acontece hoje. Não é possível gastar aquecimento onde precisar, como acontece hoje, pelas falhas do envelope dos prédios. Então, vai ter uma tendência, sem dúvida, que vai ajudar a gente, toda a cadeia do vidro, a oferecer, instalar e vender produtos mais avançados. Do outro lado, tem desafios grandes. Né? O vidro é feito com energia, o vidro é produzido com energia, o vidro é temperado, é laminado com energia. Então, quando a gente vende vidro, uma parte muito importante do custo e do conteúdo é energia mesmo. Então, o desafio que temos todos é continuar a trabalhar para produzir o vidro de jeito mais eficiente em termos de consumo energético. A GC tem e queremos manter uma posição de liderança nisso. Então, temos investido muito, mais de 50% do nosso budget de pesquisa e desenvolvimento é concentrado no desenvolvimento de processos e produtos para a sustentabilidade. Acabamos de inaugurar, poucos meses atrás, na Europa, a primeira linha híbrida para a produção de vidro, resultado de uma cooperação tecnológica que a gente está fazendo com a Saint-Gobain, tentando juntar as competências melhores no mundo do vidro, com empresas que têm centenas de anos de experiência, para trazer ao mundo novos jeitos de produzir vidro. O caminho não é fácil, porque o vidro precisa de energia de qualquer jeito e ainda não conseguimos substituir totalmente o gás natural com eletricidade, mas o caminho está certo. Então, queremos continuar a investir para reduzir as nossas emissões diretas, mas aproveitar de cada oportunidade para trazer ao mercado produtos novos
contribuem enormemente à redução das emissões. A gente calcula que na Europa, para cada tonelada de CO2 que a gente está emitindo na produção do vidro, a gente vai conseguir evitar emissões de 10 toneladas, então 10 vezes mais na vida do prédio que está equipado com o nosso vidro de alta performance. Então, a indústria do vidro traz uma solução incrível para o mundo em termos de redução das emissões. Sim, a gente tem um material que contribui bastante, né, para a sociedade e no nosso processo produtivo também, muito embora seja energointensivo, tanto na usina quanto na cadeia de processamento, quando a gente compara com outros materiais, de modo geral, a gente tem uma emissão menor, não é isso? A emissão em toneladas de CO2 por toneladas produzidas do vidro é muito menor comparado com outros produtos, né? Tipo aço, tipo concreto, tipo alumínio, tipo outros materiais. Então, já temos uma vantagem, precisamos explicar tudo isso aos clientes, ao mercado, que instalar vidro é muito mais eficiente em termos de CO2 embutida comparado com outras soluções de materiais para construção. E, além disso, então, o vidro, pela sua transparência, utiliza muito bem a energia natural do sol no momento certo, com a seletividade que precisa. Então, tem um efeito incrivelmente positivo sobre a performance dos prédios. David, explica para o nosso público, de forma geral, como que funcionam as ações de compensação ou remoção de CO2 da atmosfera e por que que o Brasil pode ser um ator importante nessa corrida mundial pela sustentabilidade? Então, o foco principal agora da AGC e da indústria é reduzir as emissões. Então, a maioria dos investimentos que estamos fazendo é para reduzir, para repensar o jeito de produzir, reduzindo as emissões. O progresso é muito grande, nós conseguimos já nos últimos 30 anos reduzir de mais de 30% as emissões na nossa produção de vidro lá na Europa, por exemplo, e só nos últimos 2, 3 anos, né, estamos continuando de jeito muito agressivo a reduzir as emissões. Mas chegar lá onde a gente quer chegar a zero emissões em 2050, que é o nosso comprometimento, vai ser difícil, porque tem limitações tecnológicas. Daí pode entrar efetivamente a compensação, é um dos ativos incríveis do Brasil, esse território maravilhoso, a natureza maravilhosa. Então, eu acho que nessa fase, o mundo, todos os países, todas as empresas do mundo estão investindo para reduzir as emissões, então entendendo também que não é tão fácil assim. Então, acho que os países, as empresas estão discutindo cada dia mais da compensação. Compensar quer dizer ter atividades que comem emissões em vez de produzir. A extensão e o território incrível do Brasil oferece muitas oportunidades. Isso é uma coisa que estamos estudando com Isidoro e com os colegas aqui no Brasil, como conseguimos contribuir para um próximo passo, depois da redução das emissões diretas, como conseguimos contribuir a absorver as emissões residuais. E vocês na AGC estabelecem metas locais, de acordo com a capacidade daquele país em que vocês atuam, ou são gerais da companhia? Então, temos uma meta geral. A AGC é um mix de muitos produtos, muitos processos. Então, temos uma meta geral como empresa. Agora, cada processo, cada produto, cada negócio da AGC tem metas alinhadas com a meta global. Então, no vidro, sem dúvidas, a gente continua com os mesmos, trabalhando para chegar nos mesmos resultados globais da AGC, com o comprometimento de reduzir as emissões de 30% até 2030, comparado com 2019, e chegar em 2050 a ser neutros em termos de emissões. E no Brasil, como que a gente está nessa corrida para atingir essas metas, Isidoro? O Brasil está bem alinhado, né? A tecnologia da AGC no Brasil já veio, sabendo, né? Sim. Tudo isso que estava à frente já veio muito bem colocada para enfrentar, vamos dizer assim, essa corrida aí do CO2, né, do carbono. Então, estamos muito bem posicionados, temos projetos, obviamente, hoje no Brasil, por ainda não estar amadurecido, né, toda a regulamentação, legislação e tudo mais, toda a análise de viabilidade financeira, né, o famoso abatement costs, né, ou seja, é viável, vamos fazer, não é viável, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, então. Mas é totalmente alinhado, né, as metas globais, as metas europeias também, né, tudo, então,
temos aí nenhuma surpresa pela frente, né? Então, Agora, para dar certo, não basta os atores maiores, como é o caso da AGC, adequarem suas produções e serviços, né? É preciso e é necessário a gente incentivar toda a cadeia de valor para que também faça parte desse movimento. Como que vocês fazem isso no mundo e qual que é o plano de ação para implementar isso aqui no Brasil? Eu acho que a eficiência energética em geral vai ser uma oportunidade incrível, né, para a cadeia toda. Então, as fábricas, a maioria do consumo energético na produção do produto final de vidro é sem dúvida nas fábricas. É aqui que tem a transformação quase mágica, né, da areia em vidro. Mas tem uma parte muito importante de energia, eletricidade especialmente, que é absorvida na transformação. Tem para muito, absorve muita energia, laminação ou qualquer outro tratamento. Nós estamos trabalhando já com vários clientes para ajudar eles a medir e a melhorar efetivamente a performance energética da transformação. Porque um dia vai chegar no Brasil, como já está sendo desenvolvido em outros países, um sistema para comunicar, para medir e comunicar o carbono embutido no produto final, lá na ponta. Sim. Então, esse carbono embutido vai ser a somatória, né, da produção do vidro de base, mas também da transformação. E a legislação vai forçar um dia todo mundo a comunicar abertamente, né, publicamente tudo isso. Então, é importante já agora trabalhar na cadeia, o que a gente está fazendo em vários países, inclusive no Brasil, e trabalhar juntos com os clientes para ajudar a cadeia toda a ter mais eficiência. Utilizar de jeito melhor as capacidades existentes, então trabalhar de jeito ativo, né, na medição, na otimização do consumo energético na cadeia, vai ser muito importante para manter aquela vantagem que a gente estava comentando do vidro comparado com outros materiais. Sim. Nós queremos poder demonstrar, medir e comunicar lá na ponta que o produto final instalado num prédio tem uma emissão total que é muito menor comparada com outros materiais. Isso vai ser medido na cadeia toda. acho que um exemplo prático, né, seria a logística do caco, né? Por exemplo, utilizar caco. Sim. Então, isso toda a cadeia vai estar envolvida. Nós vemos hoje na Europa, né, essa corrida para fazer essa logística reversa de uma forma eficiente, viável financeiramente, né? Que o caco, o vidro tem essa grande, vamos dizer, maravilhosa característica, né? Nós podemos utilizá-lo quantas vezes nós quisermos, indefinitivamente. Então, eu acho que isso daí nós já começamos, né? Aqui no Brasil também já desenvolver esse fluxo de retorno de material. Acho que todos a cadeia tem que ser envolvida, que é um material que está lá, né? Se estiver em boas condições, a gente consegue reutilizar, é o melhor caminho, né? E todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Né? É só ter realmente vontade de fazer, colocar uma logística muito bem eficiente para que isso possa... eu acho que é a maneira mais fácil de reduzir a emissão hoje nos países ainda que não tem uma legislação e tudo mais, é já ir começando a pensar o caco. O caco é um ativo de valor hoje que muita gente vê no lixo ali, jogado de forma inadequada, e aquilo lá tem um valor Qual muito o percentual significativo. hoje de uso de caco na produção da AGC? 17, entre 14% a 20%. E vocês buscam, tem um número mágico aí que vocês têm? Tem empresas já. Depende muito do float, depende muito da região, né? Tem float já trabalhando com 40, né? Então, ou seja, então dá para buscar até mais. Sim, então, tem um incremento bom aí, tem um incremento bom caminho pela frente. Tem muita coisa para fazer. Nós sabemos, né, o risco de colocar uma contaminação no float, por isso que a viabilidade financeira, a gente faz análise, tem que ter todo um controle de qualidade extremamente rígido, né? Então, esse é o caminho, esse é o desafio, né? A cadeia toda entender, né? Até o processador separar muito bem, a transportadora trazer isso de forma adequada e a gente na utilização disso. David, além da sua posição na AGC, você também é o presidente do conselho da Glass for Europe, que é a entidade que reúne empresas vidreiras, usinas e transformadores, né, no caso da Glass for Europe, daquele continente. É uma entidade bastante atuante, né, a Glass for Europe, e na defesa dos interesses do setor vidreiro na Europa. E aí eu queria te perguntar como tem sido essa experiência para você, né? Você já viveu o mundo do vidro em diversos países, atua hoje numa das maiores companhias do mundo e está com assento na Glass for Europe. Como tem sido isso? Sem dúvida. Então, o papel da Glass for Europe, como o papel da Abravidro e da Bividro aqui no Brasil, são muito importantes nessa transformação. Estamos
tendo uma transformação muito profunda com a legislação, a evolução da legislação em termos de sustentabilidade, que tem um impacto enorme no nosso negócio, mas que tem também oportunidades incríveis para todos nós, né, como já comentado. Então, a ação da Glass for Europe é extremamente importante agora, ainda mais do que no passado. A Europa está numa fase agora de repensar ou adaptar, talvez, a velocidade da execução das ações de sustentabilidade. Então, nos últimos anos, a legislação avançou muito, definindo objetivos muito firmes, né? E muito compromissos ousados, ousados, bastante ousados. Agora estamos numa fase na qual a Comissão Europeia, mas a sociedade europeia toda está achando equilíbrio entre competitividade global da indústria europeia e os nossos compromissos sociais pelo futuro da humanidade, não só da Europa. Estamos numa fase muito importante de diálogo entre os representantes das categorias industriais e econômicas como nós e as autoridades. Está sendo extremamente positivo, estamos vendo uma sensibilidade muito forte agora na Comissão Europeia, no governo da Europa, que cada dia mais está influenciando as decisões. A Europa teve uma evolução muito forte na governança. Então, os estados, né, agora estão tendo ainda bastante poder, muitas responsabilidades, mas o papel da Europa está crescendo a cada dia mais. Então, estamos interagindo muito bem com as autoridades para achar o equilíbrio certo. O mundo do vidro traz à sociedade muitas oportunidades, mas temos também desafios enormes em chegar à redução de emissões na velocidade que a Europa quer obter. O objetivo da Europa é de chegar a 0%, zero emissões em 2050, mas também reduzir de 90% as emissões até 2040. 2040 vai chegar rapidinho, especialmente no mundo no qual a vida dos fornos, né, que a gente constrói, é de 20 anos. Então, estamos trabalhando para achar os caminhos certos com as autoridades para continuar a trazer à sociedade os nossos produtos, continuar com investimentos grandes na evolução da tecnologia, mas também manter a competitividade do sistema industrial do vidro lá na Europa. Eu vi que recentemente você participou de um evento na Antuérpia, na Bélgica, justamente sobre o Clean Industrial Deal, né, que trata desses compromissos todos, em que você aproveitou para falar sobre isso, sobre os desafios que o setor vem enfrentando, com queda de consumo, queda da demanda pelo nosso material, nos setores da construção, né, e automotivo aí em especial, falou do alto custo do gás natural na Europa, que tem sido também uma barreira, e de como esses custos para descarbonização vão acabar sendo mais caros do que o custo de produção que se tem hoje, né? E como que concilia isso? Fala um pouquinho para a gente dessa iniciativa. Foi um evento muito importante que aconteceu algumas semanas atrás, de comunicação entre nós, representantes do vidro e outras categorias industriais, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os ministros delas, os comissários delas, com um foco especial no futuro da indústria na Europa. Então, para garantir, sem dúvida, esse caminho, estamos comprometidos com esse caminho de reduzir o nosso impacto ambiental, mas achar o equilíbrio certo e a velocidade certa com a necessidade de manter uma presença forte e competitiva da indústria na Europa. Então, eu trouxe, representando o mundo do vidro na Europa, os nossos planos, né? Então, nós estamos muito seriamente comprometidos, estamos investindo muito, mas precisamos, talvez, de tempos que sejam compatíveis com a vida dos nossos equipamentos, né? Que normalmente tem uma vida útil de muitos anos. Eu acho que temos uma sensibilidade certa nos representantes do governo europeu, e nas próximas semanas vou encontrar de novo vários comissários, o comissário da energia, o comissário do housing, e o comissário que é responsável pelo Green Industrial Deal e pela evolução da indústria na Europa. Estamos discutindo como adaptar a velocidade, o sistema de imposto sobre as emissões, né, que se chama ETS, para ter a velocidade certa, ter um incentivo certo para a indústria continuar esse caminho de investimento, mas garantindo no mesmo momento uma competitividade no mundo global que é cada dia mais agressivo. E você sentiu acolhida nessa conversa de que há um olhar para essas questões dos compromissos assumidos que precisam ser viáveis também para as empresas, para que elas
consigam dar esses passos e manter seus investimentos. Sem dúvidas, acho que tem uma sensibilidade muito forte. Eu acho que temos a oportunidade também aqui no Brasil de acompanhar um pouco de perto. O Brasil também está trabalhando na mesma direção, com uma legislação que está evoluindo, com o governo federal, com estados que estão procurando informações para construir o caminho brasileiro, aprender da experiência europeia e acompanhar, talvez antecipar, não fazer os mesmos erros ou excessos de velocidade, talvez, mas dosar a evolução para garantir competitividade e sustentabilidade. Acho que é uma oportunidade muito importante que temos aqui no Brasil. E essa ação em parceria com a Saint-Gobain, né, que você citou há pouco, já é, né, um movimento nesse sentido. Tem uma previsão de redução de emissões grande aí. Esse é um movimento muito importante pelo modelo, né? Eu acho que é a primeira vez que acontece no mundo do vidro uma coisa assim. Então, dois concorrentes, né, que colocam os times juntos, né, com muita confiança, muita transparência, para construir algo que não existia. A linha já começou a produção em fevereiro, então faz alguns meses, né, que está rodando. O resultado é muito bom, estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. As reduções projetadas são enormes, né? Então, a nova tecnologia que a gente chama de Volta, que instalamos numa fábrica da GC lá na República Tcheca, tem o potencial de reduzir as emissões de até 70%. Então, uma redução extremamente importante. Então, estamos achando os caminhos tecnológicos. Agora, combinados com os caminhos tecnológicos, precisamos achar também os caminhos financeiros, de sustentabilidade econômica, para conseguir efetivamente mudar, evoluir no jeito de produzir. Em muitos países, produzir com eletricidade é ainda mais caro do que produzir com gás natural. Agora, nesse sentido, o Brasil é um caso muito interessante, porque o custo da energia elétrica, comparado com o custo do gás aqui, é mais interessante do que na Europa. Então, abrindo também portas para aplicação aqui no Brasil de novas tecnologias mais baseadas sobre a utilização de energia renovável. Essa é uma outra coisa muito interessante desse país. E a gente pode esperar mais parcerias como essa desenvolvida com a outra fabricante? Sem dúvidas, porque o desafio é gigante, um desafio enorme. Então, a tecnologia que a gente usa hoje para produzir o vidro é uma tecnologia muito antiga. Então, é uma tecnologia que foi aprimorada e otimizada em décadas. Então, estamos num nível de optimização muito bom, muito avançado. Agora, mudar totalmente o desenho, o layout, a estrutura dos nossos fornos, o jeito de produzir vidro, é um desafio tecnológico enorme, né? O mundo do vidro conhece bem o que é um float. É uma máquina enorme, gigante, que precisa trabalhar em condições extremas de temperatura muitos anos para conseguir ser competitivo e atender o nível de custo do vidro que o mercado precisa. Então, é um investimento enorme, é um risco enorme também, tecnológico e econômicos. Então, isso vai precisar de cooperação muito contínua, né, com os outros atores, com os nossos concorrentes, que são parceiros, né, nesse caminho, e também com o mundo todo, com a cadeia toda, com os clientes, com os fornecedores, porque é um desafio pela indústria toda. A gente está falando aqui de desafios e riscos. Acho que essas palavras combinam com o nosso próximo tópico aqui, que é o comércio internacional. Segundo as estatísticas aí que a gente acompanha nos canais oficiais de comércio exterior aqui no Brasil, em 2024, a gente teve a maior marca de importação de vidros desde 2014, que foi o ano de início da vigência do primeiro antidumping do float, que passou a valer, né, em dezembro daquele ano. Mas, enfim, de 2024 foi o maior volume de lá até aqui. Os produtos com maiores volumes de importação no ano passado foram justamente o float e 2 produtos da cadeia de processamento, o vidro temperado e o vidro laminado. O temperado, né, o float foram 140 mil toneladas, o laminado 27 mil toneladas e o temperado 19 mil. Em 2025, o ritmo do float deu uma caída, até porque em dezembro tivemos lá a medida de aumento da tarifa de importação, né, de 9% para 25%, mas no caso do laminado e do temperado, o ritmo vem acelerando, né? Se a gente anualizar o volume aí dos últimos meses, a gente vai ter em 25 uma importação maior do que foi em 24. Como é que vocês estão vendo isso? Em especial vocês, Isidoro, que está tendo que lidar com isso aqui no Brasil.
Olha, eu acho que é um movimento normal, né, dentro da situação macroeconômica global, né, Sim. essas movimentações, ainda mais agora, né, recentemente essa Esse outra tumulto. exatamente. Então, nós temos que manter o foco em eficiência, né, em redução de custo o máximo possível, eliminação de desperdícios e ser competitivo, tentar ao máximo ser competitivo e combater isso, né. Então, acho que nós conversamos aqui também na vez passada, nós temos um processo estabelecido no país de defesa comercial, de desequilíbrio econômico, de proteção à indústria local. Então, é continuar nesse caminho, não Sim, temos fazer uso desses recursos. desses recursos sempre que possível. Essa eu acho que é uma grande vantagem no mercado brasileiro, versus outras regiões do mundo. Então, nós temos que continuar, e é um trabalho extremamente técnico, né, legal, totalmente transparente, todos os atores, inclusive os exportadores que mandam o produto para o Brasil participam, né, eles podem se defender também. Sim, Então, é continuar nisso, e aqui internamente é nós trabalharmos na nossa, valorizar o nosso produto local, né, entregar com qualidade, serviço, se diferenciar desses produtos importados, que a gente sabe que é a dor de cabeça, né, o pessoal importa, e sabe a dor de cabeça e o risco que vai ter. Então a gente tem que trabalhar para que eles possam entender o valor que nós, produzindo localmente, também podemos gerar para eles, né. Então eu acho que é essa que é a grande o grande desafio aí da cadeia como um todo, né. sim, todos nós. David, o comércio internacional está diante aí de muitas incertezas, né? Comentamos agora aí, principalmente depois desse aumento de tarifas anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e isso gerou uma guerra tributária global. Como que a AGC observa esse fenômeno e os impactos que pode ter nos mercados que respondem aí para você? Então, estamos acompanhando muito de perto, obviamente. As coisas ainda estão mudando, né? Muito dinâmicas. Muito Cada dinâmicas. dia é Sabemos que agora um percentual no final novo. de semana que vem, na Suíça, representantes do governo chinês e americano vão discutir como achar um caminho, né, para resolver essa crise. Vai ter ainda mudança. Nós não podemos imaginar um mundo sem comércio internacional, óbvio. Mas o comércio internacional que cria valor para os consumidores no mundo tem que ser focado naqueles produtos ou soluções que criam valor, que adicionam valor, né, Sim, para os vários mercados, para os vários consumidores. Agora, no caso de muitos dos produtos de direito importados no Brasil, não tem uma criação de valor, tem uma destruição de valor, porque cria falta de controle sobre a cadeia, falta de visão sobre os investimentos futuros necessários. Então, é uma coisa que tem que ser controlada. Então, o Brasil já tem uma história muito forte e a gente quer acompanhar de perto e apoiar juntos com a Hidro, o governo para colocar os sistemas de controle necessários. Eu acho que também em outras regiões vai acontecer a mesma coisa, mesmo na Europa, mesmo na Ásia, os países estão já pensando a sistemas de defesa comercial um pouco mais ativos. Agora, tem o fluxo do vidro global que vai se adaptar. Estamos olhando com atenção as medidas dos Estados Unidos para entender se algum dos fluxos entre a China e os Estados Unidos vão mudar nos próximos meses e se tem o risco que alguns desses fluxos sejam desviados para outros mercados. Mas eu acho que no comércio global, o elemento mais importante é o consumo interno da China mesmo. Então, não estamos muito preocupados com as barreiras adicionais que o governo americano poderia colocar, mas estamos acompanhando de perto o consumo interno na China, que é o fator principal de influência sobre o comércio global. A China tem um consumo de vidro, uma produção de vidro que é 50% do consumo global. O Brasil produz e consome 2 milhões de toneladas por ano, mais ou menos. A China está a 40, então 20 vezes mais. 5% de queda do consumo interno de vidro no mercado chinês, equivalente ao consumo de vidro no Brasil todo. Então, esse é o elemento mais importante. Então, a gente está acompanhando a situação na China e precisamos de uma demanda interna de vidro boa na China ou das medidas necessárias no China mesmo para manter o equilíbrio certo entre o consumo interno desse país e a capacidade enorme que está instalada. Esse é um elemento muito importante para garantir um equilíbrio no mercado global. sim, para que isso não venha cair tudo aqui, né?
um risco. E não é só o Certo. vidro, né? Acho que Não, é vários tudo, segmentos, né? Se é. analisarmos aí no site do governo quantos processos de antidumping, acho que ano passado foi o recorde, né? Foi, Mais de 80 foi. processos. Teve um aumento Então expressivo não é nada assim no número específico de do vidro, é processos. realmente um desequilíbrio internacional e aí a China, que é 50% do mundo, né? É. Praticamente em quase todos os setores, impacta seriamente. E quando a gente fala da ameaça do comércio internacional, você mesmo usou essa palavra, que é a questão de competitividade, né? A gente precisa ser competitivo. Quais são os principais desafios para que a gente, do ponto de vista do mercado de vidro, se torne mais competitivo e não seja tão ameaçado pelo produto chinês e de outras origens? Tem algumas condições, por exemplo, gás natural, né? Continua sendo um grande desafio comparado com outras regiões do mundo. A eletricidade, nós temos, comparado também com outras regiões, alguma vantagem em termos de eletricidade. Mas nossa logística, por exemplo, ainda é muito caro, o vidro caminha muito, tem muita ineficiência, né? Então, hoje o Sudeste brasileiro produz, né, ou seja, 90% do vidro, e esse vidro tem que sair, tem que ir para um outro, tem que sair daqui milhares de quilômetros, né? Então, e aí que a gente tem que buscar, né? Eficiência nessas operações logísticas, né? Eu brinco, né? Às vezes o vidro, quando ficou de pé, né, ele tá no float lá deitado, a gente tá sob controle, né? Ele ficou de pé, ali começa a maior dor de cabeça, que é a logística do vidro. Então, é buscar toda a eficiência em toda a cadeia, desde o fornecimento, desde a extração da areia lá com nossos fornecedores, né? A logística da barrilha, por exemplo, né? Nós tivemos essa semana olhando muito a fundo isso, né? E cada canto tem que tentar ser o mais competitivo possível, né? Porque tem outro caminho, né? A competitividade, até um certo momento vai ter essa proteção, defesa, tudo e tal. Mas no final das contas, o que vai valer é a competitividade, né? Então o Brasil sabe muito bem o exemplo dos brinquedos, né? Aquelas grandes empresas de brinquedos no Brasil que foram massacradas, né, pela importação. Então eles não eram competitivos, eles não viam isso como uma ameaça. Então a gente tem algumas defesas, mas a gente tem que manter nosso foco na redução de custos. E não só as usinas, toda a cadeia. Né? Tem que olhar lá para a caixa de caco lá e falar, isso é desperdício, como que eu reduzo isso para ser competitivo contra o temperado, contra o laminado? Entendeu? Que está chegando também. Então, os importadores... Está chegando de maneira agressiva, os importadores, né? E os exportadores, é o negócio dele, comércio internacional. Então, se não vai ser um vidro, protegeu aquilo, ele vai buscar outro produto, entendeu? Então, isso não vai parar. É a sobrevivência deles, é o ganha-pão deles, né? Sim. Então, eles vão ali, opa, fechou o float, eu vou pro laminado, opa, fechou o laminado, eu vou pro laminado temperado, fechou o laminado temperado, eu vou pro serigrafar, e assim vai, né? Eles vão buscar. Você anuncia uma medida protetiva aqui, ele vai pro próximo. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. Sim. Então, daqui a pouco outros produtos aí que ele vai trazer. Acho que o grande caminho é trabalhar juntos, né? Conhecer bem o cliente, como ele usa o produto, reduzir desperdício, né? Então, a otimização do vidro, por exemplo, praticamente falando de um exemplo bem prático, é a otimização do vidro, né? Então, a medida da chapa correta para aquela obra, né? Vidros refletivos de valor agregado. Valor agregado é custo. Agregado também, né? Então, é custo alto. Então, é otimizar isso. Aí toda a cadeia tem que participar junto. É um esforço, todo mundo de mão dada, né? Junto, exatamente. E aí, falando de mercado brasileiro, na edição do Simpovidro no ano passado, no seu discurso, Isidoro, você falou sobre o foco da GC justamente em oferecer vidros de maior valor agregado para o mercado. Em setembro do ano passado, vocês lançaram um produto novo, que era o Sunlux, né? Sunlux Champagne, exatamente. Champagne. Tem previsão de novos lançamentos esse ano? Como é que nós estamos? Nós temos mais 2 produtos, né, a serem lançados. Sunlux 65 e 55, acredito, o nome que vai ser. Ainda está em preparação aí do lançamento. Mas são produtos específicos, né, para grandes obras, né, para os projetos de obras. Né, um deles específico para o índice de reflexão necessária, para até inclusive combatendo, né, aquele tema dos pássaros, né, de colisão dos pássaros. Né, então, dentro de um nível de reflexão que protege algumas regiões do Brasil. Então é isso, a inovação é contínua, sempre estamos buscando, olhando, analisando as necessidades do mercado. Nós temos uma operação extremamente flexível em termos de produção de vidro de valor agregado com nosso coater. Então a gente tem que ser diferente, né? Se diferenciar com essa flexibilidade, atender como eu falei, na medida da chapa certa, naquela necessidade de performance do vidro. Então vem novos produtos aí
Não paramos, né? Então, nós temos um time trabalhando e continuamente na inovação, que é um dos valores da GC, né? Inovação sempre. E aí, quando a gente fala de produtos de valor agregado, a gente entra, né, do que já conversamos ali no começo dessa entrevista, que a gente ainda tem um perfil de consumo aqui no Brasil que pode evoluir muito. De que maneira a gente consegue fomentar esse maior consumo de vidros de valor agregado no Brasil? Aí de novo, né, trabalhando dentro dos influencers aí, né, vamos dizer assim, né, quem influencia a decisão, né. Então, nós aí essa semana também visitamos uma obra aí de alto valor agregado de produto, né, que entrega realmente a necessidade do cliente. Então é o cliente final, né, aquele que aluga uma sala comercial num prédio e tem o desconforto acústico ou desconforto térmico, entendeu? Aí nós trabalharmos nisso, né? Sim, porque muitas vezes ele não Ele não sabe que o sabe. vidro poderia auxiliar nessas Aí ele coloca uma questões, né? cortina, fala, poxa, tá muito quente. Aí afasta a mesa da janela. E ele paga ali 200, 300 reais o metro quadrado de aluguel de uma sala daquela. Então ele não percebe esse valor. Então é todo o trabalho de toda a cadeia, né? Influenciar isso daí, né? Então as associações têm uma grande também participação nisso. Então, de forma geral, acho que é o exemplo da Europa também, né? A gente observa muito o que acontece na Europa, como que eles evoluem, né? Esse tema da especificação, do time estar trabalhando dentro dos escritórios de arquitetura, de engenharia, especificando corretamente, porque o Brasil é uma imensidão, né? Então, um projeto, uma especificação do Sul, não vai necessariamente entregar em Brasília, né? Então, lá tem que ser uma coisa diferente. Então, ou seja, e às vezes o arquiteto não sabe essas características, né, no detalhe. Para ele fala, ali a minha logomarca é esse nível de reflexão ou de acabamento. Então, poxa vida, mas isso não vai te entregar, ela vai funciona aqui, não necessariamente funciona lá. Né? Então, isso é trabalho que é contínuo, né? Acho que as usinas vêm fazendo, vêm investindo, a AGC continua investindo cada vez mais nessa equipe técnica, né, de trabalhar essas especificações. Junto às universidades, né, aos cursos de engenharia, de arquitetura, a gente tem que ir na mídia, né, com influencers. Infelizmente, hoje eu acho que o caminho mais fácil, mais rápido é através de influencers que a pessoa vai, em vez de ler um livro, né, de especificação de performance técnica de materiais, eles olham ali no Instagram uma pessoa falando, influencer, fala, opa, isso aqui me atende. Porque é como chegar no tomador de decisão, né? O consumidor final saber que aquilo existe, que aquele produto existe, que essa solução existe. Né? Acho que aí reside o nosso principal desafio, porque de modo geral o consumidor acha que vidro é vidro, né? Vidro é tudo igual. E ele deixa para o caixilheiro, né? Então a gente precisa também trabalhar com o caixilheiro, é importantíssimo, né? Quem monta a esquadria. Não adianta você ter um vidro lindo, maravilhoso, correto e a esquadria errada. Então também ou seja, é um conjunto, é uma solução, né, de valor que a gente tem que entregar. Exatamente. Bom, o forno da AGC, o primeiro, entrou em operação ali em 2013, né? Temos aí alguma projeção de parada do forno para manutenção, algo que deva entrar no radar, não? Não, normalmente aí nós planejamos entre 18 e 20 anos, né? Estamos trabalhando para tentar... Sim, mas mesmo manutenção a quente, não? Não, nesse momento não. O forno está funcionando extremamente muito bem, né, com desempenho excelente, então planejamos estar dentro. Vem sendo feitas manutenções, inspeções, nós temos um time técnico europeu, brasileiro, trabalha junto, então fizemos todas as endoscopias, né, do forno, adorei, acompanhando, endoscopia do forno. Exatamente, a gente fala endoscopia do forno, observando tudo, a AGC tem uma experiência gigantesca, né, a gente levanta a mão aqui, precisamos de ajuda, precisamos de suporte, tem todo o suporte de quem construiu esse forno, né, então o Francesco Lendi, né, que todo mundo conheceu aqui também no mercado, né, fez um trabalho sensacional, e ele hoje acompanha, ele tem um time dele também que continua dando suporte ao Brasil. Então isso nos dá uma fortaleza, performance técnica maravilhosa, a entrega, né? Então a gente tem muita confiança de chegar na frente do cliente, o cliente fala, preciso disso, entregamos isso aí. Então, mas assim, nada previsto de impacto, né? Normal, as limpezas normais, todas as manutenções normais do dia a dia. Bacana. David, como que a AGC Global enxerga hoje a operação da AGC no Brasil? Então, a AGC Global tem muito respeito e acompanha bem de perto. Então, o que está acontecendo no Brasil, como comentei, pouquíssimas semanas atrás, o nosso CEO global, o senhor Eli, fez
essa viagem incrível do outro lado do mundo, né? Muitas horas de avião para estar aqui, para ver São Paulo, visitar prédios, entender a sociedade brasileira, ver como funciona esse mercado, porque estamos acompanhando de perto e tem um comprometimento muito forte da AGC toda com o mercado brasileiro para acompanhar de perto o mercado. A gente vai fazer tudo o que for preciso para continuar a apoiar os clientes e dar a quantidade, qualidade, os produtos necessários para acompanhar e até estar na frente, né, do desenvolvimento deste mercado. Então, a GC está muito, muito comprometida. E qual que é a relevância do mercado brasileiro no portfólio da AGC hoje? Então, a atividade aqui é ainda pequena comparado com ser uma grande empresa, mas temos muito interesse nas áreas de oportunidades de crescimento. Então, o portfólio da AGC é feito de duas categorias de negócios, né? Tem negócios mais maduros, como o vidro, e novos negócios, tipo life science, né? Ciência da vida, tipo alguns produtos pelo mundo da eletrônica. Então, tem um foco nos novos mercados com as novas tecnologias, mas também nas oportunidades de crescimento dos mercados que ainda estão crescendo muito forte nos nossos negócios mais maduros. E, sem dúvida, o Brasil é um mercado extremamente interessante pelas atividades do vidro arquitetural e automotivo. Então, tem um lugar muito especial, né, nos olhos e nas reflexões, nas discussões estratégicas que temos. Bacana, bom saber da relevância da gente. Creio que dentro do plano de negócio da GC, quando decidiram, né, em 2011 e tudo mais, acho que a GC, acho não, né, tenho certeza, a GC Brasil vem entregando, né, os resultados esperados. Então, por isso, ano passado recebemos a visita do Kurata-san, que é o CTO, né, já olhando as oportunidades, né, de hidrogênio, de tudo. Né? Então, ele vem aqui, ele mapeia, né, faz o scanner do país para entender, poxa vida, onde temos oportunidades e também olhar o nosso core business, que é vidro. Né? Então, vocês sabem muito bem, nós estamos ampliando, né, a nossa capacidade produtiva de vidros automotivos para entregar também novas tecnologias que estão vindo, né, com a mobilidade elétrica dos veículos e tudo mais. A gente tem até uma matéria sobre este assunto, vidros automotivos, na revista Vidroplano, agora do mês de abril, saiu matéria com participação da AGC. Exatamente. Então, eles também vêm, né, olhar isso, né? Poxa vida, decidimos investir, vamos ver como é que está o projeto, então acompanham muito de perto. Então, é relevante, né, a história do Brasil nesses últimos 14 anos, né? Estamos celebrando 14 anos agora, no mês de abril. Então, eles acompanham bem de perto a nossa atividade aqui. Estamos já, né, no mês de maio. Que balanço que a gente pode fazer desses primeiros 4 meses do ano que já passaram para a GC Global e no Brasil? Então, a GC Global está indo bem. Então, os vários negócios da GC estão indo certo. Tá? Tem um resultado bom, alinhado com as expectativas do mercado e com os objetivos da GC em todos os segmentos. Né? Então, no vidro automotivo, nos outros segmentos também. Eu acho que essa crise europeia e asiática do ano passado já está indo no caminho certo. Não é uma coisa passiva, mas ativamos várias medidas, né, para adaptação da capacidade dos produtos, investimentos, que estão levando a GC no caminho certo. Então, temos uma visão para 2025 bastante positiva. Aqui, localmente, o Brasil estamos, assim, não está satisfatório, né? Acho que poderia estar melhor, né? Acho que o índice de confiança aí demonstra isso. A demanda ainda está começando. A gente fala, depois do carnaval, aí teve reajuste em janeiro, que o pessoal se estocou um pouco mais, agora uma tendência mais fraca, né? Então, poderia estar melhor. Eu acho que não tem aí, apesar dos juros, né? Dessa inflação, a parte política, né? Então ainda influencia muito, né, na demanda, ali na motivação dos investidores, né? Então acho que o Brasil, em termos de resultado, para a gente tá assim próximo do ano passado, né? Mas um pouco mais fraco, assim, um pouco mais triste, vamos falar assim, né? Falta um pouco mais de ano passado a gente viu que o pessoal queria, tinha e, poxa, vamos combater o importado, tá chegando, o que nós vamos fazer e tudo mais. Esse ano o pessoal parece que tá esperando um pouco mais o que vai acontecer com esse negócio da China. Então, algumas coisas assim que estão tirando um pouco o foco. Pô, vamos produzir com
força, mas uma coisa que me motiva é quando eu visito o mercado, visito clientes, todos falando que querem crescer. Ah, eu tenho terreno aqui do lado, vou começar a construir, ou uma máquina ali parada que ele quer pôr para rodar. Então, ou seja, você vê que o pessoal está preparado, está querendo, né? Então, falta realmente uma motivação aí. Eu não sei até que ponto o governo vai ter que fazer, mexer em alguma coisa, né? Então, vamos esperar aí essa reforma, né? Tem o segundo semestre, a gente sempre tem aquela motivação adicional, né? Uma Sim, demanda uma maior. expectativa de... Mas o pessoal está um pouco assustado. Eu sinto que esse ano está um pouco mais assustado do que o ano passado. O passado foi aquele negócio do importado, que depois se resolveu, você melhorou, deu uma arrefecida lá. Agora, esse ano, não. Esse ano é realmente demanda na ponta que o pessoal está meio... E Vamos como lá. vocês estão avaliando o ano, o que vem por aí? O balanço geral de 25, como deve ser? O que vocês estão Nós, esperando? no fundo, a gente sabia que esse primeiro semestre, novamente, ia ser um pouco mais duro, um pouco mais pegado, né? E o segundo semestre ia ter novamente, uma retomada, que é mais ou menos a sazonalidade do mercado, né? Então, nós não estamos vendo nada muito maior do que aconteceu em 2024. Vamos ficar bem próximo do que aconteceu em 2024. E esperamos, sim, crescer no valor agregado, isso sim, né? Porque nós estamos buscando isso, estamos investindo em equipe, em especificações para isso. Mas, de forma geral, vai ser mais um paste and copy aí, né? De 2024, em termos de volume, em termos de resultado, né? É isso que a gente espera. Câmbio, né? Vamos ver que o câmbio vai para cá, vai para lá, né? Ano passado a gente não teve, só no finalzinho do ano que a gente teve essa mais susto no câmbio, né? Isso todo mundo sabe, impacta diretamente gás natural, todos os componentes importados, isso é totalmente impactado. Então, o câmbio que fica essa flutuação aí que a gente fica meio, poxa, o que vai acontecer com o câmbio? Isso aí os juros a gente sabe, né? Vai subir, vai ficar lá nos 15, daqui a pouco vai começar a dar uma... Esperamos, né? Que até o final do ano comece a dar uma embicada para baixo para gerar essa motivação, essa energia, esse brilho nos olhos aí da economia, que é o que a gente precisa. Todos nós. Algum complemento, David? Não, acho que também estamos no caminho certo. Confiança que no segmento da construção civil e no segmento automotivo, né? O segundo semestre vai ser ainda mais forte. E tem algum mercado consumidor que vocês acham que está chamando a atenção positiva ou negativamente nesse começo de ano? Automotivo, moveleiro, construção, algum destaque? Não, assim, de forma direta, nada assim, tem ou uma subida muito, ou uma descida. Automotivo, né? Nós temos vários clientes automotivos, não só o nosso automotivo interno, mas vários clientes automotivos, e realmente vem numa estabilidade melhor que a construção civil, isso eu percebo, né? Então, eles têm um forecast de compromisso com a gente bom, né? De crescimento. Então, acho que o automotivo de reposição está muito bem no Brasil. Então, eu acho que se tiver que destacar um segmento, eu destacaria a reposição automotiva. Então, é um produto de maior valor agregado. Tem aí também a parte de defesa comercial, né? Que existe algumas... Sim, abriu agora uma aí, né? Investigação de circunvenção de novo, né? Navios aí fazendo umas rotas aí meio complicadas, aí pegando umas marés aí que não deveria. Então, mas eu acho que esse destaque seria o automotivo, né? Os nossos clientes estão felizes, né? Eu diria, felizes. Sempre eles dão aquela reclamada, né? Que tenha alguma coisa, mas estão bem, capacidade boa, bem tomada. Mas eu acho que eles não podem reclamar, não. Segmento automotivo de reposição. Montadores, eu também acho deve ficar também bem parecido com o ano passado. Bom, nossa conversa rendeu aqui, falamos de assuntos diversos. Temos aí uma horinha de conversa. Então, assim, agora a gente está caminhando para o final dessa entrevista, então eu queria saber qual que é o recado que vocês deixam aí, o recado final para o nosso mercado. Sim, eu tenho 2 recados para os ouvintes. Primeiro, como comentei, contem com a AGC. A AGC tem uma prioridade muito forte no mercado brasileiro. Estamos olhando aqui, vamos fazer tudo o que for preciso em termos de investimentos, capacidade, produtos, tecnologias, para acompanhar o crescimento do mercado dos clientes. Então, essa é uma coisa muito importante para todo mundo saber. Então, contem com a AGC. A AGC vai continuar a crescer com o mercado. Mas acho que hoje o problema não é muito a capacidade ou a disponibilidade, mas mais a demanda.
Esse é o meu segundo recado. Eu acho que precisamos mesmo trabalhar agora sobre a evolução da demanda aqui no Brasil. A gente acredita muito no crescimento futuro do Brasil, ainda como em termos de consumo de vidro, ainda tem espaço, mas precisamos aproveitar desses anos bons para já preparar a próxima onda, que vai ser novos produtos e uma tecnologia vidreira na construção brasileira diferente. Soluções, precisamos criar uma necessidade, um jeito novo de atender a indústria da construção aqui, mas eu acho que precisamos trabalhar juntos para ter pilotos, porque o consumidor brasileiro não sabe o que quer dizer morar, trabalhar num ambiente onde tem o vidro certo. Fomos hoje de manhã com o Isidoro visitar uma obra comercial aqui em São Paulo, maravilhosa, que aplicou as melhores tecnologias, então o vidro isolado, com duplo laminado, com controle solar, PVB acústico, controle solar de alta seletividade. Nossa, não tem comparação, é um outro mundo em termos de conforto térmico, conforto acústico, mas acho que poucas pessoas sabem disso. Então, precisamos trabalhar, até investir, eu queria dizer, juntos na cadeia para trazer mais pilotos desse tipo para o mercado, para dar mais oportunidade às pessoas que tomam a decisão, aos clientes finais, para aplicações comerciais e residenciais, né? Para ver como que funciona a vida num ambiente onde tem a solução certa. Começamos a ter esses pilotos, continuamos, porque eu acho que o caminho vai ser isso. Então, ter uma evolução, investimento sobre a evolução das expectativas, né? Precisamos levantar as expectativas dos consumidores brasileiros sobre o que é o vidro, a janela, a esquadria certa para morar a vida futura mais confortável nesse país. Sim, entender o potencial do vidro e os benefícios que o vidro agrega a uma edificação, né? Quando corretamente especificado. É incrível, né? Não tem comparação com os sistemas de hoje, né? Que tem na maioria dos prédios no Brasil. Você? Minha mensagem não tem como ser melhor do que essa, né? Mas de forma geral, obviamente, né? Estamos aqui trabalhando junto na cadeia, né? Suportando todas as iniciativas, né, para que possa ser a melhor aplicação do produto dentro das normas, e buscar sempre desenvolver novos produtos, né, de acordo com a nossa necessidade local aqui. Sim. E como o David, né, reforçar, né, que poucas pessoas conhecem realmente o que é morar, viver e trabalhar num ambiente correto, né, quando tem uma aplicação correta. Não só do vidro, mas de todos os materiais, né? Então, ou seja, o investimento vale a pena. E hoje de manhã nós conseguimos confirmar isso com o investidor. Vale a pena. Ele consegue agregar valor também no business dele, no negócio dele, do investimento que ele fez inicialmente. E tem gente, né, disposta a pagar por esse conforto e quer pagar por isso. É só conhecer. Sim. Né? Então, estamos aqui para suportar. Temos produtos maravilhosos. Sempre estamos desenvolvendo produtos maravilhosos. Se não tem, a gente vai achar um jeito de achar ele. Né? Como vem aí nossa nova tecnologia que está sendo desenvolvida. Participar ativamente, né? Eu acho que essa é a nossa... E manter firme, né? Com a motivação, energia, né? Resiliência, né? Trazer essa mensagem para o mercado que são ciclos econômicos, né? Como o Davi bem falou, e que isso vai passar, estejam preparados para o crescimento, desenvolvimento. O Brasil tem uma super necessidade de infraestrutura em todas as áreas, né? A gente viaja por esse Brasil afora e você vê, né? Nós estamos aqui, né, por privilégio de estar aqui em São Paulo, né? Você fica entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? O sul do Brasil, que é bem mais desenvolvido. Quando você entra um pouco mais para o Brasil, você vê o quanto tem de oportunidades nesse país, né? Então é isso que a gente tem que buscar, né? Preparado para isso, que tá vindo, tá evoluindo, tá crescendo e vai continuar crescendo. Então é só acreditar e trabalharmos juntos. David, Isidoro, muito obrigada pela presença aqui hoje, pelo nosso bate-papo. Acho que a gente trouxe bastante informação interessante aí para quem está assistindo e acompanhando a gente. Nós ficamos por aqui nesse episódio do Vidrocast. Acompanhe-nos pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer e o SoundCloud. Agora, além de assistir aos episódios pelo YouTube, você também pode assistir pelo Spotify. Siga e curta o Vidrocast para sempre receber os nossos conteúdos e acompanhe os nossos canais, incluindo a revista Vidroplano. Até a próxima!